O expressionismo alemão foi um movimento cinematográfico cujo auge aconteceu na década de 20. A forma mais fácil de reconhecer esse movimento é pela maneira em que cenários e personagens são distorcidos através da maquiagem, fotografia e de outros elementos, expressando a maneira como os realizadores viam o mundo. A principal evidência do movimento expressionista ocorreu no cinema, mas antes da década de 20, o expressionismo já atingia outras áreas como pintura, arquitetura, escultura, poesia, entre outros. No campo pintura, um dos maiores nomes é Van Gogh. O expressionismo pode ser considerado uma fusão entre o pessimismo e o cenário encontrado no país no período após a guerra, entre os anos de 1914 e 1918. O expressionismo chegou a influenciar outros países durante as décadas de 20 e 30. Um dos países que adotaram esse movimento foram os Estados Unidos, pelo fato de um bom número de profissionais do cinema alemão terem fugido para lá devido ao regime nazista. Com isso, os alemães transpuseram alguns elementos expressionistas nos filmes americanos. Fritz Lang, um dos principais nomes do movimento, apresentava seus filmes de uma maneira mais impactante. As características de seus filmes incluem um certo exagero na representação dos atores, cenários sombrios, contraste entre luz e trevas e fotografia recortada. Outro grande diretor desse movimento é Friedrich Wilhelm Murnau, que buscava dar aos seus filmes um tom mais realista e objetivo. Metrópolis, de Fritz Lang, O Gabinete do Dr. Caligari, de Robert Wiene, e Nosferatu, de Murnau, são os maiores filmes desse movimento, influenciando os filmes posteriores, com temas sombrios e de mistério, personagens bizarros e uma realidade totalmente distorcida, assim como a maquiagem. A iluminação era especial e, em conjunto com a maquiagem exagerada, transformavam os rostos dos atores e atrizes em uma espécie de máscara. Tal construção poderia causar um resultado caricato ou grotesco. O primeiro filme do movimento foi Outro, de 1913, considerado também o primeiro filme psicanalista do cinema. No mesmo período, temos O Estudante de Praga, um dos principais filmes do movimento. Este filme seria regravado em 1926. As principais características da narrativa são caos e descontinuidade, ausência da noção do tempo e espaço, realismo expressionista com questões psicológicas e sociais. As principais características estéticas são contraste entre luz e sombras, maquiagem pesada, uma importância maior à cenografia do que à montagem, cenários irreais, também chamados de caligarismo, câmeras lentas, duplas exposições, simples ou múltiplas, cenários estilizados e deformados e ambientes naturais. O caligarismo é um termo vindo do filme O Gabinete do Dr. Caligari e consiste em cenários ou maquiagens deformados e estilizados. Geralmente, os filmes expressionistas, em sua maioria, possuíam baixo orçamento, sendo gravados em estúdios com cenários tortos e deformados, na maioria das vezes escuros e sombrios. A deformidade atingia, além da maquiagem e cenário, também os figurinos, dando um ar teatral aos filmes. O expressionismo alemão teve seu fim decretado em meados de 1933, com a chegada de Hitler ao poder na Alemanha. Hitler, além de acabar com o movimento, transformou o cinema alemão em um meio de propaganda nazista. Com isso, muitos diretores, atores e atrizes rumaram para os Estados Unidos e contribuíram para o cinema americano. Graças ao expressionismo, surgiram os filmes noir, os filmes de terror e os filmes de suspense.
Olá, pessoal que acompanha Obras-Primas no Cinema nas redes sociais. Hoje estamos de volta com mais um vídeo e hoje eu vou mostrar para vocês a nossa trinca do expressionismo alemão. Agora eu vou mostrar para vocês cada uma das edições. Eu vou começar com o primeiro volume, que foi um sucesso de vendas tremendo, esgotou super rápido. E, na minha opinião, é o melhor até agora já lançado, porque realmente a gente lançou os maiores clássicos desse período expressionista. E os filmes que acompanham a edição são O Gabinete do Dr. Caligari, O Castelo Vogelage, A Morte Cansada, Fausto e, por último, um dos maiores clássicos do período, A Caixa de Pandora, que foi estreado por Louise Brooks, que inclusive foi o filme que a lançou pro estrelato e a imortalizou na história do cinema, porque ela lançou moda com aquele cabelo Chanelzinho dela, e é um filme que hoje em dia é considerado feminista, tem um cunho feminista, porque traz uma personagem que está cercada de homens ali, mas ela tenta se impor naquele meio, e é super complicado, né? Mas o filme até hoje levanta algumas questões sobre o papel da mulher na sociedade. É um filme importantíssimo porque ele tem 90 anos, mas continua super atual, continua rendendo super discussões e ainda fascina pelo fato de ter a Louise Brooks. Aí a gente entende por que ela virou um ícone imortal do cinema após assistir esse filme. Esse primeiro volume do expressionismo alemão, ele conta com mais de 2 horas de extras. Mas eu gostaria de destacar, entre os extras, o documentário From Caligari to Hitler, que é um documentário que fala sobre o expressionismo alemão, o impacto que ele causou na cultura alemã, e também fala sobre o declínio dele com a chegada de Hitler ao poder na Alemanha. Agora eu vou mostrar para vocês a edição. Bom, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês o segundo volume, que também traz alguns dos maiores clássicos desse período expressionista. Esse segundo volume traz os seguintes filmes: A Última Gargalhada, as duas partes do filme O Nibelungo, O Golem e, por último, O Diário de uma Garota Perdida, com Louise Brooks. Essa edição contém mais de 90 minutos de extra. Eu destaco 2 documentários que falam sobre a restauração e notas de produção, bastidores, entre outras coisas, dos filmes Os Nibelungos e A Última Gargalhada. Agora eu vou mostrar para vocês a edição. Os filmes que compõem esse terceiro volume são O Estudante de Praga, Fantasma, O Homem que Ri, Tartufo e Variedades. Uma curiosidade dessa caixa é o filme O Homem que Ri,
dirigido pelo Paul Leni. Não foi um filme feito na Alemanha, mas é considerado um filme expressionista por ter características do expressionismo. Então ele entrou na caixa, é o único filme que não foi produzido na Alemanha nessa caixa, mas é considerado um filme expressionista. Nos extras, nós trouxemos um filme muito interessante, é um filme que eu gosto bastante particularmente. E é um filme muito injustiçado do expressionismo alemão, que é o Genuine, do Robert Wiene, que ele dirigiu o Gabinete do Dr. Caligari. E o Genuine foi concebido para ser uma continuação do Dr. Caligari, só que teve alguns problemas e tal, e eles acabaram reformulando a história. Só que assim, o Genuine acabou sendo ofuscado pelo sucesso do Dr. Caligari, né? Ele passou praticamente despercebido. E ele foi considerado durante alguns anos um filme perdido, porque a versão original dele desapareceu. E depois falaram que foi descoberta uma versão de 80 minutos, que é uma versão que ninguém tem acesso. Falam que existe essa versão de 80 minutos, mas ninguém viu. Falam que pertence a um colecionador, alguma coisa assim. E hoje em dia sobreviveu uma versão de 40 minutos, que não foi restaurada, não passou por nenhum processo de remasterização. É uma versão bem negligenciada, o que é uma pena, porque mesmo com uma restauração um pouco inferior, literalmente só foi escaneado o negativo da película existente, você vê que é um filme grandioso, pelo cenário, pela maquiagem, pelo figurino e por tudo. E até hoje esse filme não passou por uma remasterização, não passou por nada que valorizasse ele. Então a gente trouxe esse filme como extra, porque não tá numa qualidade muito bacana pra estar entre os filmes principais. E um dos motivos da gente trazer esse filme é para que vocês pudessem conhecê-lo e reparar um pouco a injustiça em torno desse clássico do expressionismo alemão. A gente também tem, um dos extras, a gente tem um mini documentário de 40 minutos falando sobre Tartufo, que também foi considerado por um tempo um filme perdido. E além de outros extras sobre O Homem que Ri, e a gente também tem um curta-metragem do Lubitsch de 1913. E além disso, a gente tem também 3 opções de trilhas sonoras para o filme Variedades. Agora eu vou mostrar para vocês a edição. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E para ficar por dentro das nossas novidades, sigam a gente nas nossas redes sociais. No Instagram, Facebook. Sigam a gente também em nosso canal do YouTube, onde divulgamos em primeira mão os nossos lançamentos. Visitem também o nosso site oficial Obras Primas do Cinema. E a nossa loja virtual Colecione Clássicos, onde vocês encontram todo o nosso catálogo disponível para pronta entrega. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê em breve.